Bom dia, irmãos. Nós vamos reler na primeira carta do apóstolo Pedro, os versículos de 13 a 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Continuando a exposição do tema da esperança, nesta passagem nós temos falado a respeito da esperança com relação à fé. E nós dissemos que fé e esperança andam juntas. Não pode existir a verdadeira esperança sem a verdadeira fé. E a verdadeira fé, ela naturalmente desenvolve a esperança da vida eterna. E no domingo passado também nós começamos a expor essa passagem, falando que a fé e a esperança dão origem a uma nova vida. Essa nova vida envolve uma nova mente, ou seja, uma nova mentalidade, e isso está aqui no versículo 13, dizendo: cingindo o vosso entendimento. Então isso tem a ver com a mente. É uma nova mentalidade formada naquele que foi salvo pelo Espírito Santo de Deus. É uma nova compreensão da realidade das coisas. É também uma nova moralidade, porque a mente santificada pelo Espírito, ela vai se voltar para a santidade de Deus, para refletir a santidade de Deus e agradar a Deus.
E é uma nova esperança que está inteiramente depositada na graça de Deus e que está sendo trazida pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. É uma graça, portanto, soberana. Ela está sendo trazida por Deus. Ela não foi conquistada por ninguém. Ninguém foi buscá-la. E isso na revelação de Jesus Cristo, na primeira vinda de Jesus Cristo. E essa fé e esperança, ela está depositada em um novo Pai. A Bíblia diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, etc., então é um novo Pai. Aquele que é convertido pelo Espírito Santo passa a conhecer a Deus como Pai. Lá no Éden, quando Deus estava julgando o pecado, e chegou a vez de Deus se dirigir a Satanás, ele disse: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Duas descendências, dois pais. E quando esteve na terra, Jesus discutindo com os judeus que o queriam matar, ele disse para os judeus: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então existe uma descendência do diabo e uma descendência de Deus. São dois pais. Percebem? Isso está nas Escrituras desde o começo. E essa diferença de descendência e de pais percorre a Bíblia toda, até o Apocalipse. Passa por todos os livros da Bíblia. E a gente percebe a influência desses dois pais nos seus filhos. São duas gerações completamente distintas que procuram satisfazer os desejos do seu pai. E o apóstolo Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, está dizendo que o crente é aquele que conheceu o seu verdadeiro pai. É preciso abandonar aquela herança que os pais carnais legaram. Porque agora nós temos como pai o Deus Santo, o Deus de santidade, que é juiz moral e que é santo. Esse é o resumo, então, do que foi exposto no domingo passado. E o segundo ponto dessa mensagem diz que fé e esperança, além de constituir uma nova vida, é um novo chamado. Um novo chamado para um novo senhorio. Vejam comigo aqui no versículo 14, que a Bíblia diz: como filhos da obediência,
Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Filhos da obediência. Obediência a Deus, que já foi apresentado como o novo Pai. E agora, tendo esse novo Pai, o viver de cada dia, com todos os seus detalhes, com todos os seus envolvimentos emocionais, afetivos, sociais, a vida, com todas as suas nuances e perplexidades do dia a dia, ela deve estar relacionada com o senhorio do novo Pai, com o senhorio de Deus, que é santo. Eu desejo lembrar aqui as palavras de Jesus Cristo que eu tenho referido com uma certa frequência, porque é muito necessário que nós façamos isso nessa oportunidade. Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, pratica, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o estatuto do senhorio. Ele envolve obediência. E Jesus Cristo mesmo disse que essa obediência, ela não é pesada. Ela é necessária, mas ela não é pesada. Jesus Cristo também disse certa vez: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, senhorio, e aprendei de mim, porque eu sou manso e suave, e achareis descanso para as vossas almas, para as vossas vidas. É um senhorio leve, suportável, e que traz uma total felicidade, uma total alegria, uma total paz. A Bíblia desafia o ser humano a comparar o senhorio de Cristo com o senhorio de Satanás. Jesus Cristo disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele estava falando do senhorio de Satanás. E do senhorio de Jesus Cristo ele disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um oferece morte, ruína, destruição e vergonha, infâmia. O outro oferece vida
e vida eterna. Senhorio é uma realidade que todos nós conheçamos. E quer queiramos, quer não, é uma realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Os filhos têm sobre si o senhorio dos pais ou dos responsáveis. Os pais têm sobre si o senhorio de Deus e daqueles aos quais servem aqui na terra. Não há ninguém, nenhuma pessoa livre de senhorio. Mesmo o homem poderoso, que é senhor de muitos servos, de milhares de empregados, ele está sob senhorio, ou do Estado, ou de Deus, ou do diabo. E a Bíblia nos ensina que aquele que escolhe o senhorio de Deus em Cristo é livre, é totalmente livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque aquele que conhece a Deus e serve a Deus é livre. E há um outro senhorio que também domina todas as pessoas indistintamente, que é o senhorio do medo. E aí nós poderíamos citar vários tipos de medo, não é o que nós pretendemos fazer agora. Mas o principal medo é o medo da morte. A morte é uma realidade antinatural, o homem não foi criado para morrer, e, portanto, todos têm medo da morte, especialmente aqueles que não conhecem a verdadeira vida. O crente também tem medo da morte, mas só pelo fato de ela ser uma realidade antinatural. O crente não tem medo de morrer, porque ele sabe que na sua morte ele estará com Cristo em Deus. Então, não é o mesmo temor, não é o mesmo medo do não crente. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, até a volta do Senhor Jesus Cristo, esse medo vai continuar reinando no mundo, especialmente sobre aqueles que sentem o peso da culpa do pecado. Porque a culpa do pecado faz com que a pessoa tenha o pavor da morte, por causa do que vem depois, do juízo e da condenação de Deus. O senhorio de Deus, se ele for assumido, respeitado, ele liberta a pessoa do medo, ele liberta a pessoa da culpa, do pecado, ele liberta a pessoa de todas as ameaças de uma eternidade sem Deus.
a pessoa está livre. É um servo livre. O serviço de Deus, ele pode ser feito com alegria. Porque Deus promete estar conosco, nos consolar, nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Não há melhor senhorio do que o do serviço a Deus. Também esse chamado da nova esperança é um chamado para uma nova piedade. Versículo 17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu já falei aqui mais de uma vez que o êxodo não terminou. Nós estamos em uma jornada para o novo céu e a nova terra. Nós somos caminhantes da última etapa do êxodo da vida. A janela espaço-temporal está para ser fechada na volta de Cristo e vai ter início uma nova vida no descanso eterno, na verdadeira Canaã. No novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça. Nós estamos em uma jornada, em um êxodo, desde que fomos expulsos lá do Éden. Aqueles que já receberam a Cristo como Salvador, estão marcados pelo sangue de Cristo. Sobre esses a morte não tem poder. Lembram-se lá do Egito? Na véspera da libertação, Deus ordenou que o sangue do Cordeiro, que representava a Cristo e o seu sacrifício, deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas, para que a morte não penetrasse nas casas. Quando Cristo veio e derramou o seu sangue por nós, cada um de nós, no dia em que se converteu, foi marcado pelo sangue de Cristo. A morte não tem domínio sobre aqueles que estão marcados pelo sangue de Cristo. A pessoa, e todos nós, um dia vamos falecer, a não ser que estejamos vivos quando Cristo voltar. Mas a morte, como condenação, não atinge mais aqueles que estão marcados pelo sangue de Cristo. Essa marca nos identifica com Deus, como filhos de Deus. E essa relação com Deus a Bíblia chama de piedade.
No português, a palavra piedade não tem apenas o sentido religioso. Geralmente, quando se fala em piedade, a gente imagina dó, compaixão, como, por exemplo, dar esmolas, dar comida para alguém. Nós chamamos isso de piedade. Mas na Bíblia, piedade tem a ver com relação com Deus. Piedade é vida religiosa. Existe uma palavra em português de 3 letras. Pio. Não é pio, é pio. P de pato, I-O, pio. Essa palavra pio quer dizer piedoso. Aquele que não é piedoso é chamado de ímpio. Ímpio. Ímpio é aquele que não teme a Deus, que não obedece a Deus. Nós fomos transformados de ímpio para pio. Piedoso. A esperança, juntamente com a fé, envolve um chamado para uma nova piedade. A piedade relacionada com Deus. E a piedade, segundo Deus, não é misticismo. Não é uma mera religião. Olhem só. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Guardem isso. Tradição religiosa, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Nós fomos resgatados de uma vida de tradição religiosa dominada por superstições. Era uma piedade imposta e que causava medo. A piedade, segundo Deus, não é um misticismo, uma mera religião. É uma relação de vida com o verdadeiro Deus, pela fé que Ele mesmo concede, numa comunhão que Ele mesmo sustenta, mantém e santifica. Ele é Senhor. A piedade é a vida em Cristo Jesus, pelo poder de Deus, exercido pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Nessa relação, o que predomina é o caráter de Deus, com o objetivo de estabelecer esse caráter em seus filhos, tendo como padrão a imagem e semelhança de Deus manifestada em Jesus Cristo. E nessa altura, eu convido os irmãos para que nós leiamos o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4.
Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 14. Vamos ler com bastante atenção, meditando nessas palavras. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Irmãos, aqui nós temos uma descrição da verdadeira religião. Vamos esquecer toda a religiosidade do passado, que nossos pais nos legaram, toda a tradição religiosa, e vamos prestar atenção nisso aqui. Essa é a verdadeira religião. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, isso aqui é piedade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que é que havia antes na nossa piedade? Muita superstição e medo. Eu não sei quanto a vocês, mas até hoje, eu às vezes me encontro pensando em algumas das superstições religiosas que eu ouvi no tempo de criança. E essas superstições, elas eram assustadoras, porque algumas delas ensinavam que se a pessoa falasse ou cometesse qualquer coisa, estaria excomungada, estaria condenada ao inferno. Era uma religião cheia de medo. Medo de assombrações, medo de fantasmas, medo de espíritos. Nós vamos voltar a falar sobre isso quando nós nos referirmos um pouco mais à frente a uma outra etapa dessa esperança unida à fé. Agora nós vamos suspender para o funcionamento da escola dominical, mas antes o reverendo Diogo vai nos apresentar uma outra parte nessa manhã. E no domingo que vem nós vamos falar a respeito do resultado do resgate dessa nova esperança pela fé e a respeito de mais 2 pontos dessa mensagem,
para completar a exposição desse texto.